esse é o primeiro episódio do podcast Dupont, o primeiro podcast da divisão de equipamentos de proteção individual da Dupont. Nosso objetivo é trazer as reflexões mais relevantes do mercado de proteção para vocês que estão nos acompanhando. Eu sou Dani Berti, comunicadora, jornalista, estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, apresentando e mediando esse episódio de estreia. Hoje teremos dois convidados, como vocês já podem olhar aqui, no nosso videocast também, super especiais, que entendem muito de inovação. O nosso primeiro convidado tem 2 filhos, joga tênis e está fazendo aulas de guitarra e também é presidente da Dupont Brasil. Seja muito bem-vindo, Fábio Leite. Muito obrigado, Dani. É um prazer estar aqui. Obrigado novamente pelo convite. A gente que agradece, você ter aceito estar no nosso primeiro episódio. A nossa outra convidada aqui, ela tem 2 filhos também. Ela é um pouco chilena e um pouco mineira, mas ela mora em Campinas. E ela está à frente de uma consultoria de inovação há mais de 13 anos. Seja muito bem-vinda, Mabel Alvarado. Muito obrigada, Dani. Prazer estar aqui. Obrigado, Fábio, Dupont, pelo convite. Obrigada por também ter aceito. Gente, 2 gigantes nesse primeiro episódio. Tem muita coisa boa para falar no dia de hoje. E eu já começo agora pelo Fábio, perguntando o seguinte. Queria que você explicasse, na verdade não é uma pergunta, é um comentário. Explicar para a gente como surgiu a Dupont. É uma história tão longa e, enfim, cheia de nuances. E também, a partir de qual momento a Dupont começa a atuar no mercado de proteção? Bom, a Dupont, ela tem uma história muito interessante e longa, como você mesmo ressaltou, Dani. Ela surgiu em 1802, então é uma companhia que tem 220 anos. Ela iniciou depois da migração do nosso fundador, Eleuther Dupont. Ele trabalhava num laboratório na França, com Lavoisier, e ele migrou para os Estados Unidos, na região de Delaware, e ele percebeu que naquele momento da história americana, a pólvora que era feita nos Estados Unidos, ela tinha uma qualidade inferior ao que ele conhecia, e ela fazia muita fumaça, era perigosa de manusear. E ele percebeu isso como uma oportunidade de aplicar os conhecimentos que ele tinha em química, que ele aprendeu no laboratório com Lavoisier, nos Estados Unidos. E nisso ele iniciou, fez a importação de alguns equipamentos necessários para poder fazer a fabricação, e a empresa começou a operar nos Estados Unidos. Uma das características que eu posso ressaltar em relação à inovação, já nesse início de operação da Dupont, a preocupação com segurança, porque pólvora é uma substância inerentemente perigosa, e você eventualmente pode ter acidentes tanto no processo de manufatura, armazenamento e transporte da pólvora. E percebendo que isso tinha um impacto na vida das pessoas, e o Eleuther já nesse momento começou a inovar ao fazer com que a manufatura, o processo de fabricação da pólvora, ele fosse feito de tal forma que ele preservasse ao máximo possível os danos que poderiam acontecer em razão de um acidente. Então, por exemplo, na fabricação de pólvora, um dos processos mais importantes é a moagem, você tem moinhos, e esses moinhos, eventualmente você pode ter uma energia liberada e você uma ignição inadvertida, ou seja, uma ignição não desejada. E nesse momento você pode ter uma deflagração, uma explosão, e para evitar um cenário pior, ou seja, você tem uma explosão com pessoas próximas e atingir outras instalações onde tem habitadas, então ele já construiu os moinhos virados para o rio, tal que, eventualmente, se você tivesse uma situação de explosão, essa explosão ficaria contida ali no espaço do rio e não atingir outros edifícios, outros locais. Então já desde o começo da empresa, uma preocupação em preservar ali a vida das pessoas, a segurança das pessoas. Já um primeiro passo para o mercado de proteção, já aí, Exatamente. E isso, enfim, é uma inovação para a época, que, enfim, a Dupont por muitos anos atuou nesse negócio, mas no começo do século XX
houve aí uma diversificação, né, do portfólio de produtos da empresa, com investimentos grandes aí, né, na área química, e aí muitos produtos aí derivaram disso, né, como o próprio nylon, depois o celofane, a neoprene, Kevlar, o Nomex, e todos esses, inclusive o Kevlar, ele foi descoberto, né, pela Stephanie Kovlek, que ela tem até uma história interessante Por favor, a gente quer essas histórias interessantes. É uma história interessante da entrevista, né? A Stephanie, ela estudou em Carnegie Mellon, né? E ela era uma química jovem, né? Infelizmente o pai dela morreu cedo, mas ela teve uma inspiração trabalhando com o pai, que era um naturista, uma pessoa que tinha muito interesse pela natureza e mapear e desenhar, enfim, plantas, né? E acabou despertando nela esse interesse, né, pela natureza e depois pela química. E na primeira entrevista que ela fez na DuPont, ela estava na ocasião o diretor de inovação, né, de pesquisa, né, da DuPont, lá em Wilmington, Delaware. E nesse momento, né, ela saiu da entrevista e perguntou qual é o próximo passo. Aí o diretor respondeu para ela, olha, você vai esperar 2 semanas, né? E em 2 semanas a gente volta a falar com você para te ver se você foi selecionada ou não para essa posição aqui na companhia. E a ansiedade? Ela deve ter ficado bem ansiosa, mas ela ficou tão ansiosa, na verdade, que ela falou, olha, eu tenho outras ofertas de outras empresas e assim, eu não vou poder esperar esse tempo, né? Então se você realmente quiser trabalhar, se a gente quiser trabalhar junto, a gente precisa tomar uma decisão antes disso. Nesse mesmo momento ele chamou a secretária dele, né? E redigiu na frente da Stephanie uma carta de oferta para contratá-la. E ela eventualmente aceitou e, enfim, inclusive acho que um dos materiais que mudaram a história, né, que tem um impacto enorme, o Kevlar foi inventado por Stephanie nessa circunstância, tá? E que atitude, né? Que atitude, gente, até pra época, né? Também, né? Então, forte ela, né? Posição, ela jogou um xadrez ali, né? Foi pro tudo ou nada. Olha, eu quero trabalhar, mas assim, preciso de um posicionamento agora, não vou esperar 2 semanas. Algumas empresas poderiam ter falado, mas no caso de vocês também já tinha essa sensibilidade com relação ao talento, né? Enfim, e tudo isso que ela já tinha apresentado, né? Com certeza ali na entrevista ela deve ter despertado, né, o interesse, enfim, pela capacidade que ela demonstrou, tanto de personalidade quanto intelectual. E eu lendo depois uma declaração dela, ela disse que só aceitou a oferta da DuPont porque ela foi feita naquela hora por uma pessoa que era decidida como ele era, na ocasião, esse diretor. Então, assim, acho que as coisas, quando tem que dar certo, elas caminham para dar certo. Com certeza, maravilha. Bom, gente, vocês estão vendo, né? Muito conteúdo de valor aqui. Agora eu vou para Mabel. Mabel, o Fábio acabou, né, de falar aqui pra gente que houve uma mudança nos negócios da DuPont. O início foi de uma forma, depois ao longo dos anos foi modificando, mas na sua opinião, como que essas mudanças elas contribuíram com a inovação, né, da empresa e do mercado como um todo? Essa introdução que o Fábio fez, ela caracteriza bastante como é o processo de inovação empresarial, inovação corporativa, né? Nessa percepção do fundador da empresa de busca de uma nova funcionalidade, novas características a um produto que existia, mas ele entendia que podia ser melhor. Inclusive a gente chega nos manuais de inovação hoje, eles exatamente retratam isso. A inovação é a produção e o desenvolvimento de produtos com novas características e novas funcionalidades que atendam melhor ao mercado. Então, se for resumir a história da criação da DuPont lá na pólvora, você encaixa o conceito que está vigente até hoje, que o mais interessante é isso. Esse conceito ele veio sendo construído, mas provavelmente sem ter ainda essa lado acadêmico. Foi intuitivo, Foi né? intuitivo, exatamente. Então, os grandes inovadores, eles têm essa percepção de oportunidade. Perceber a oportunidade aonde é capaz de inovar é que traz o gancho, né? Você construir, saber que há possibilidade técnica, há um desafio tecnológico que pode ser superado. Então, aí você constrói um
produto, desenvolve um produto ou um processo, no caso foi um produto e um processo que buscava maior segurança, e foi o start da empresa. O que a gente percebe na história trazida é que ao longo desses 200 anos, mais de 200 anos, a DuPont foi percebendo oportunidades e trazendo uma coisa que me chamou muita atenção, trazendo a ciência básica como fonte da inovação. Quer dizer, a partir disso, desenvolver novos produtos que foram inovadores porque sequer existiam. Então, na própria desenvolvimento do Kevlar, que a química foi contratada, de fato, houve uma cientista praticamente sendo contratada para um desenvolvimento que impactou a empresa até hoje. Então, a construção de um conhecimento com base tecnológica, ela garante muitas vezes liderança, ela garante novos negócios, a oportunidade de perceber o mercado o tempo todo, o que o mercado está pedindo, o conceito da segurança e da proteção, que é um valor importante na DuPont, foi caracterizado desde o início e está até hoje vigente. Então a gente vê vários pontos na história da DuPont que são características do que a gente vislumbra e estuda academicamente falando sobre grandes inovações que transformaram a indústria e de forma em liderança tecnológica. Essa é a importância da ciência aliada aos negócios. E chama a atenção do mercado como um todo, justamente por estar na vanguarda, né? Exatamente, pela liderança, por ser um player que é o que a gente chama a empresa que leva na fronteira do conhecimento tecnológico, ou seja, existem os líderes tecnológicos e os seguidores. E o líder tecnológico, normalmente, ele coloca à frente aquilo que o mercado depois, em algum tempo, vai absorver. Mas fazer essa barreira tecnológica ser avançada, principalmente com ciência, com laboratórios, com testes, você estabelece uma quebra de barreira, você avança no mercado e você tem, colhe os frutos, que a gente fala, colher os frutos da inovação. E isso é muito importante em empresas que são baseadas em ciência. Isso talvez a missão ou a estratégia é ser líder de mercado, porque você está trazendo todo um know-how de conhecimento tecnológico acoplado à estratégia de mercado. Maravilha. Agora eu volto para o Fábio. Fábio, eu queria perguntar agora para você, há quanto tempo, né, você está na DuPont, enfim, você trabalha na DuPont, mas também o que você já viu em termos de inovação, já que a gente está conversando sobre isso, mas pensando na inovação num todo, mas pensando no mercado de proteção. Bom, eu estou na DuPont desde 2003. Né? Então, eu sou engenheiro eletricista, tive uma carreira, tenho uma carreira na área de engenharia, então tive contato com muitos negócios. E quando eu penso em inovação, acho que uma inovação que eu pude presenciar e ela é bem viva para mim, é a inovação nos equipamentos individuais de proteção individual, para proteção contra agentes térmicos. Né? Então, especificamente nós temos um equipamento, né, chamado Thermoman. Esse equipamento ele permite a modelagem, né, e o teste, né, de equipamentos de proteção individual para agentes térmicos, tal que você consegue determinar a performance, o desempenho desses equipamentos de proteção com relação à quantidade, ou seja, a área do corpo afetada por um agente térmico. Então, por exemplo, em 2020, não sei se vocês lembram, mas houve um acidente na Fórmula 1 com o Grosjean, né, um piloto da Haas. Né, ele teve um acidente gravíssimo, né, e, enfim, eu lembro de estar com a minha família assistindo em casa essa corrida no Bahrein, e aquele momento de ver aquele acidente, assim, uma cena impressionante, o carro 150 milhas por hora, enfim, quase 300 km por hora batendo e pegando fogo, né? Eu lembro claramente da minha sensação, foi a mesma sensação que eu senti em 1º de maio de 1994, que foi quando o Ayrton Senna morreu, né? Mas poucos segundos depois, acho que foram 30 segundos, ele saiu de uma bola de fogo andando. Né? E que depois impacto, né? Que impacto a gente ele tirou o capacete, né? Enfim, com ajuda, mas ele saiu andando e foi andando até a ambulância. E aí, enfim, outros acidentes graves que ocorreram, né, na moto velocidade ou no automobilismo, né, que tiveram naturalmente aí,
incêndio, né, algum tipo de combustível pegando fogo, e as pessoas, o próprio Niki Lauda, né, teve um acidente gravíssimo também, que ele sobreviveu. Mas eu acho que quando a gente olha na linha do tempo, né, se eu não me engano foi 76 que aconteceu o acidente com o Niki Lauda, e no anos 2000, então você está 2020, né, estamos falando aí, o que aconteceu em 40 anos, que o Niki Lauda saiu, sobreviveu, já se usava esse tipo de proteção, mas naturalmente ele ficou muito mais sequelado, e quando você olha, né, o Jean saiu com, acho que o máximo que aconteceu com ele foi as mãos ficaram um pouco queimadas ali no momento de sair do veículo, né. Eu acho que por isso que me volta a imagem, né, ou seja, o Thermalman, né. O Thermalman, ele permite, até hoje, né, que esses modelos sejam cada vez mais precisos. Então você pega, por exemplo, um resultado de um acidente real que aconteceu com alguma pessoa que foi exposta a algum agente térmico, pelo conhecimento que você tem das fibras, o conhecimento que você tem da análise daquele material, você consegue determinar qual foi a intensidade da energia que aquela pessoa foi exposta. E, naturalmente, você tem a pessoa consegue saber qual é o grau de extensão dos danos, né, que ela sofreu, né, da queimadura. Então você consegue realimentar esse modelo. Realimentando esse modelo faz com que o Thermalman, que são os sensores, o projeto, o processo, aliado ao modelo computacional, te dê informações cada vez mais precisas para prevenir que pessoas sejam expostas e famílias fiquem sem pais ou mães por conta de um acidente. Então, assim, essa é uma inovação que, enfim, a gente tem o Thermalman aqui no Brasil há muitos anos, e eu tenho visto uma grande evolução tecnológica, muita inovação acontecendo, né, nesse tipo de material e vestimenta. E relativamente rápido, né, como você comentou, né, assim, porque às vezes a gente pensa em inovação como algo que vai demorar para acontecer, ou que, enfim, inicia-se um projeto agora para daqui, não sei, 50 anos. Você comentou que em 40, não chegou nem, né, no caso, né, a meio século, já teve toda essa evolução, e claro que agora com a tecnologia, como a Mabel colocou, vai ser muito mais rápido, né, ainda mais rápido, com todas as ferramentas, né. Mas nem sempre tudo dá certo, né? Então, assim, essa é uma inovação que está nesse mercado, e a gente experimenta isso todos os dias de uma forma ou de outra, né? Agora, tem casos também onde uma companhia grande faz certas apostas, né? Então, um exemplo de uma inovação que não deu certo, já não é na área de proteção, mas pensando na área de biocombustíveis, a gente teve um investimento importante de pesquisa e construção de uma planta na área de biocombustíveis, a partir de uma biomassa, né? Então, ou seja, você deixa de usar ali o que é a parte comestível, né? Para poder usar a celulose que está ali naquilo que você hoje você queima, né? Mas você poderia eventualmente, com o processo correto, quebrar aquela celulose em açúcares, fermentar e fazer combustível, que é ambientalmente muito interessante e não pressiona o preço dos alimentos. Mas no momento que a companhia estava com esse investimento e com o negócio, né, houve uma conjuntura global, mundial, de baixo preço do petróleo, e o negócio não ficava de pé. Então, em algum momento, você tem que reconhecer que você não é o melhor dono para aquele negócio. Ou seja, há outros donos que podem fazer melhor do que você um determinado trabalho, porque aquilo, de repente, não faz mais parte da sua estratégia. A sua estratégia, aquele negócio, ele foi evoluindo de uma forma que a inovação levou ele para ser funcional de um jeito que já não está mais conectado com a sua estratégia. Então você começa pensando de um jeito que aquilo vai ter determinado formato, né, no final do processo de inovação e transformar aquilo num negócio. E se aquilo desvia da sua estratégia, você tem que saber reconhecer a hora de sair. E acho que é parte do processo de inovar, ter projetos que dão certo e projetos que não dão certo. Exatamente, porque também se aprende com os erros, como você comentou, e também dá para se redirecionar essa rota, que é uma rota que tem que ser flexível, porque tem muitos fatores externos que também acabam impactando. Mabel,
Bom, ele falou, no caso o Fábio acabou de falar, né, sobre essa importância de inovar e também de escolher, mas eu queria que você falasse para a gente agora em termos mais gerais, a importância da inovação para as empresas, principalmente, né, hoje em dia e daqui, por exemplo, nos próximos 5 ou 10 anos, já que a gente falou nisso, né, de tecnologia, de ciência e como isso acelera, no caso, os processos e a estratégia, realmente, às vezes em 6 meses era uma estratégia, em 3 já tem que ser revista, né? Essa mensagem do Fábio com relação à análise de processos que deram muito certo e são o core da empresa e aqueles que não foram absorvidos, ela define bem um momento de decidir exatamente onde a empresa caminha. Quando a gente fala numa estratégia de inovação, uma estratégia inovativa dentro da corporação, você estabelece um rumo que podem ter horizonte 1, 2 e 3, que a gente chama, né? Que é o H1 de curto prazo, médio e longo prazo. As companhias, elas precisam ter um pouco, assim, ainda que com cenários que talvez não tão claros, elas precisam ter um direcionamento, porque quando a gente fala em inovação, é errar antes para gastar pouco e rápido. Erre, mas erre rápido e reconheça rapidamente naquilo que você vai se talvez deixar de lado, porque não é o ponto central da estratégia daquele momento, como talvez em alguma oportunidade absorver uma nova estratégia, mudar o rumo, abrir novas portas, né? Quando a gente fala em inovação aberta, por exemplo, isso é muito comum, porque ou a gente recebe informação do cenário externo e de outros players, como startups, como as institutos de ciência e tecnologias, as universidades, para entender para que caminho tecnológico as empresas estão caminhando, e aquilo que também não vai fazer mais sentido, ou que em curto prazo não faz sentido. Então, quando a gente fala da importância da inovação, a gente está em dois momentos. Primeiro, a empresa reconhecer aquilo que ela tem capacidade, ou que ela gostaria de direcionar porque o mercado está apontando para aquilo. Então, observar cenários externos, saber o horizonte, ainda que ninguém tem uma bola de cristal, mas há alguns indicativos que a gente pode trabalhar os cenários de futuro. E saber internalizar, criar essa estratégia e absorver. Inovar depende de pessoas, então quando você coloca as pessoas para trocar ideias, abrir a mente, escutar de vários lados, escutar aquilo que está, né, o burburinho que está acontecendo, isso é muito rico, trazer a direção, ouvir o que várias áreas estão, por exemplo, a área comercial, ela traz os inputs do mercado, do cliente, o que o cliente está querendo. Então, internalizar isso e transformar isso em projetos de inovação, estratégias direcionadas, realizadas com um futuro possível dentro da competência da empresa, quer dizer, a gente está somando vários olhares para definir aonde a empresa caminha. Inovar agora, assim, nos últimos anos, diga-se a história do DuPont, há mais de 200 anos a gente está inovando, né? Vamos falar a história de outras empresas de grandes inovações, mas o marco temporal da pandemia foi muito importante para consolidar a ideia de que as empresas precisam inovar e que o mercado está muito rápido, o consumidor está escolhendo, a tecnologia está chegando muito mais rápido, então a gente precisa absorver isso. E a empresa ela tem que entender como ela comunica com o seu cliente. Se é uma comunicação direta, se é via dados, o caminho, parece que ele acelerou, né? E a pandemia acelerou muita coisa. Talvez o horizonte que a gente fazia estratégias de 3, 5 anos, agora a gente nem faz mais isso. A gente trabalha talvez por ano. Quando muito, revisando a cada trimestre, porque o mercado muda, a tendência de consumo pode mudar a qualquer momento. Então, as empresas, elas hoje têm um olhar muito mais aberto para a inovação, percebendo aonde ela está posicionada, ou seja, todos os olhares para entender rapidamente se eu preciso mudar ou eu estou no caminho certo. Tomar decisões estratégicas é fundamental para trabalhar a inovação e colher resultados da inovação, né? E abandonar aquilo que não é o core, que não é o futuro, ou por aquele momento não ser importante para um direcionamento. A inovação ela não parte da cabeça do inovador, mas assim da resposta que o mercado dá sobre aquela inovação.
Exatamente. Então, trabalhar também com muita flexibilidade, né? Porque não Com adianta, certeza. né, ficar justamente como você comentou em estratégias ou em cronogramas engessados, porque está tudo mudando muito rápido. Eu acho que eu só quero construir Claro. em cima do que a Mabel falou em relação à pandemia. Só uma ponderação que a pandemia, eu lembro de estar em março de 2020, um pouco antes aí do lockdown aqui no Brasil, sentado numa sala de reunião com um equipamento sobre a mesa, que na ocasião a gente chamava de Aranha, que ele permitia fazer os conference calls, né? Uhum. E ele tinha um desempenho muito, assim, muito sofrível em relação à tecnologia que nós temos hoje, né? O Meets, o Teams, entre outros. As né? plataformas, As né? plataformas, exatamente. E hoje eu acredito que essa maior interconectividade e a qualidade das interações que a gente consegue ter virtualmente, ela acelera a troca de informações entre os mercados e os desenvolvedores de produto e a pesquisa, né? Porque, vamos pensar num cenário pré-pandemia, para vamos dizer, um comentário, uma percepção de um cliente chegar até a área de inovação, você tinha diversas pessoas no meio, né? Exato. Hoje, assim, basicamente, você consegue pegar e fazer um conference call com Teams e ter quase que a qualidade de uma reunião presencial, com uma plataforma que é relativamente simples e muito funcional. Então eu acredito que o pós-pandemia, se é que a gente pode chamar, ele já permite que a gente tenha uma velocidade, comparado com o que a gente tinha na pré-pandemia, a velocidade da luz, né? Para conseguir esses insights de mercado, e as companhias que não fizerem uso e não se aproveitarem desse tipo de oportunidade, com certeza vão ter problemas em alguns anos, porque os seus produtos já não vão ser mais tão relevantes para os clientes. Justamente por toda essa mudança que a gente tem falado. Exatamente, complementando só assim, a questão da velocidade da comunicação é a percepção, às vezes, direta, né? Provavelmente essas etapas passavam por filtros, agora um cliente pode dizer, olha, eu tive um problema aqui, eu queria uma solução. Isso já é repassado rapidamente, porque, e aí são o que eu estava falando, que as informações todas do ambiente, do cenário, dos clientes, até da concorrência, do mercado, tudo, são insumos que devem ser absorvidos para estabelecer, olha, estou no caminho certo, precisa melhorar, o cliente precisa ter um retorno sobre isso. Tivemos uma resposta negativa, então o canal de comunicação agora que o usuário ou o cliente tem, seja ele um cliente corporativo, uma pessoa física, com o seu prestador de serviço, com a tecnologia que você compra, é direto, ele é direto. Você vai comprar, eu tenho um problema enorme de abrir uma embalagem, que eu já falei que eu vou mandar um e-mail para essa empresa, porque eu não consigo abrir, é uma embalagem de óleo. Eu falei assim, não consigo abrir esse negócio, eu acho que eu vou mandar um e-mail direto. E essa abertura para receber, ele é insight o tempo todo para a inovação. Exatamente. E agora me lembrou que ele comentou, né, toda essa, enfim, esse fluxo de comunicação muito mais próxima e também muito mais direta e assertiva. A entrevista, no caso, né, lá no caso de Kepler, enfim, Assim, da Stephanie, porque foi muito assim, eu posso, desde que a gente feche agora. Ela já estava na vanguarda também. Com certeza, se posicionou bem. Exatamente. Bom, agora, queria que o Fábio falasse com a gente sobre futuro. Fábio, qual que é o futuro da Dupont aqui no Brasil? Enfim, né, tendências, movimentos, mas principalmente, claro, ao que diz respeito a esse mercado de proteção. Bom, pensando um pouco sobre o mercado de proteção, uma das características que é mais desejada nos clientes, pelos clientes, é o conforto. Então você tem que oferecer proteção, tem que oferecer desempenho, né, qualquer tipo de investimento, ou enfim, se for proteção térmica ou química, ou se for que seja uma proteção balística, tem que ter também a questão do... tem que ser leve, né, não pode ser uma coisa muito pesada, né? E, então, do ponto de vista de inovação, eu acredito que os principais avanços que a gente procura é oferecer materiais cada vez mais leves,
leves e confortáveis. Diante de uma empresa que está preocupada com o trabalhador, a segurança, nós temos aí todo um princípio ético de proteção, de que esse trabalhador tenha as condições, as melhores condições possíveis, acesso à tecnologia para se proteger, né? Existem muitos mercados que o trabalhador está exposto a agentes de risco natural, até para manter a performance a segurança de equipamentos elétricos, estações, o pessoal que trabalha na área de combustíveis, enfim, inúmeros clientes. Esse ESG, ele tem uma grande oportunidade de visualizar o que é possível fazer dentro dessa esfera para inovar. O segundo ponto, que também tem a ver com a questão da economia circular dos materiais. Quer dizer, hoje a gente está falando que tem materiais os mais acessíveis, mais bem feitos, mas também pensar como a gente pode fazer uso desses mesmos materiais em economia circular, utilizar mecanismos que possam trazer de volta ao mercado de alguma outra forma mais sustentável. Nós estamos aqui diante de tantos desafios climáticos, de resíduos que precisam ser novamente estudados para ver se a gente faz o aproveitamento melhor deles. Então, quando a gente tem o pensamento coloca dentro de uma estratégia de inovação que eu preciso atender determinados graus de ESG e de sustentabilidade como um todo geral, a gente começa a questionar o que é possível fazer e criar modalidades para recuperar, mesmo que seja para um outro fazer parte dessa inovação. Às vezes até incluir algumas questões a nível de inovação social, como as cadeias de pessoas que trabalham com materiais reciclados. Enfim, a gente precisa ampliar o conceito da nossa performance ou da nossa função social para entender que a gente pode movimentar a cadeia como um todo para inovar, seja no core principal, como também em outras partes, contribuindo para que esse momento de transformação que nós vamos para uma economia um pouco mais sustentável, a gente possa ser um player importante. A inovação parte de um princípio de novas funcionalidades e características, mas também a gente precisa buscar aquilo que está no mercado e pode fazer parte novamente de um bom trabalho. Trabalhar com economia circular é uma grande vantagem. Um outro ponto também é a questão dos dados. Os dados hoje são a comunicação que a gente estava falando, saber o que está acontecendo. Os dados são um insumo para a inovação. Em todos os canais, sejam eles de um B2C, um B2B, para falar com o consumidor ou falar com uma outra empresa, entender quem é aquela empresa dentro do meu portfólio, saber todos os dados dela, né? Até para eu saber o que eu estou vendendo para ela, se realmente faz sentido naquela... As áreas comerciais hoje têm que saber tudo do seu cliente, não adianta vender para ele uma coisa que sempre estava no portfólio, que você pode às vezes cometer um erro e isso vai ser percebido pelo seu cliente. Então, quem está nos ouvindo e também quem está nos vendo, essa é uma super dica, hein? Vamos nos especializar cada vez mais, né, nos nossos clientes. Portfólio com várias marcas, excelente ter esse tipo de portfólio, mas só o portfólio pelo portfólio já não garante mais bons negócios, certo, Mabel? Certo, as áreas de comerciais são muito importantes, seja para relacionar com o cliente, como para trazer inputs de informações relevantes que vão provocar talvez inovações internas. Então, Fábio, eu queria que você falasse pra gente, na sua opinião, como é que as empresas de materiais elas podem seguir inovando? Bom, as empresas de materiais, não só as empresas de materiais, para continuar inovando, elas dependem fundamentalmente de talento. E uma das formas, e acho que a principal forma das empresas hoje atraírem talentos é promover ambientes diversos. Então, você ter um ambiente diverso permite você a ter ideias diferentes, ter visões e perspectivas que vão te permitir ver o mesmo problema sob diferentes ângulos e as soluções igualmente, né? Então, se você conseguir oferecer as condições para que o talento
bem direcionado e que ele esteja confortável com o ambiente de trabalho, ou seja, que ele se sinta valorizado e motivado, a inovação vai acontecer. Uma diferença que eu gostaria de ressaltar, acho que para a inovação hoje e para a inovação que acontecia no século XX, é porque no século XX, a maior parte do século, você tinha algumas organizações, e eu posso citar grandes companhias, como a DuPont, universidades, governo, militares, eles detinham os meios de acesso à informação. Então você tinha qualquer acesso que você tivesse a uma biblioteca, por exemplo, a uma enciclopédia, você estaria consumindo informação. Quando eu era criança, estudava para fazer meus trabalhos de escola, que era no mínimo 10 anos defasada. Então qualquer coisa que você lesse tinha no mínimo 10 anos de idade. Qualquer informação que eu buscasse naquela ocasião. Isso valia para todo mundo, de forma geral, né? E você tinha os meios de compartilhamento de informação, de pesquisa atualizada, eles eram muito restritos porque eles eram muito caros para uma pessoa. Então você assinar, por exemplo, uma revista de renome, era uma coisa que era para universidades e empresas. As pessoas não tinham acesso, de forma geral, a esse tipo de conteúdo. De conhecimento. De conhecimento. Né? Então qualquer informação que você consumia naquela ocasião é uma informação defasada. O mundo mudou. Hoje, qualquer pessoa em qualquer lugar tendo acesso à internet, ela vai ter uma informação super atualizada que você não tinha acesso na maior parte do século XX. Então, tem que hoje... tomar cuidado também, gente, com as informações atualizadas, sim, mas as que não são verdadeiras. É tão rápido que até o filtro está ficando difícil, né? Com certeza, com certeza. Então, por isso que a qualidade das fontes, ela é fundamental para que você consiga ter confiabilidade naquilo que você tá acessando, que você analisa, né? Aquilo que você busca. Mas voltando ao ponto da sua pergunta, Dani, hoje, então, de maneira geral, as pessoas que, para inovar, elas não necessariamente precisam estar dentro de uma dessas organizações. Elas podem inovar em diversos locais. A questão, um desafio para uma empresa de materiais como a DuPont é conseguir atrair esses talentos. Por isso que eu volto à questão do talento, da diversidade, né, para criar ambientes onde essas pessoas se sintam motivadas, elas tenham contato com outras pessoas como elas, ou diferente delas, tal que elas consigam trocar ideias e chegar a um objetivo comum dentro da inovação. O que eu acho que talvez o principal diferencial das empresas de materiais para outras empresas, como por exemplo de tecnologia, é que as empresas de materiais, elas conseguem oferecer os meios, os laboratórios, né? Então você tem os equipamentos para poder caracterizar os materiais, e isso acaba, né, criando um ecossistema dentro daquela organização para que a inovação dos materiais aconteça. E naturalmente tem o cliente, né? O cliente, ele é um ponto central porque ele vai te passar os inputs daquilo que é mais importante para ele. Que você tendo informações do cliente, daquilo que é mais importante para ele, no futuro vai se transformar em um produto que o cliente está disposto a adquirir aquele produto com aquela tecnologia. Ao passo que se você simplesmente investe em uma pesquisa sem ter uma conexão com o mercado, você pode chegar em situações onde você tem um produto que você acha ótimo, um material que você acha incrível, mas ele não tem uma conexão com a necessidade de mercado. Então, exatamente. Ou seja, ter essa conexão com o mercado também é fundamental. E finalmente, voltando aí na questão de ESG, existe, né, uma percepção coletiva, e ainda bem que existe, da atuação responsável das empresas. Então, tudo aquilo que você gerar de inovação, as pessoas estão consumindo cada vez mais informações relativas ao impacto que aquilo que você compra tem na natureza, tem nas comunidades. Então, se você tiver desenvolvimentos que não enderecem essas preocupações, são produtos que provavelmente não vão ter vida longa, porque eventualmente essas questões vão aparecer e aquele produto pode ser, o pessoal chama cancelado, né? Ter uma percepção negativa, né, em relação àquele produto ou empresa.
Excelente. Então, gente, de novo, outra dica de ouro aqui do Fábio, hein? Vamos olhar também toda a questão atrás do produto, não é a venda pela venda, mas toda a história e bastidores que tem por trás desse produto ou até pelo serviço. Mabel, eu queria que você falasse agora pra gente, antes de a gente encerrar, comentasse um pouquinho, no caso, a respeito do que você espera para os negócios em geral em um mundo dominado pela mineração de dados. Então, como a gente está falando aqui, as informações elas vêm de todos os lados, né? Hoje você vai comprar um remédio e já te pedem o seu CPF, aqueles dados vão provavelmente ser remetidos para aquela rede de farmácia, depois para o próprio fabricante do remédio. Então, existe um mundo, né, que está totalmente conectado e essas informações estão disponíveis. A gente quer saber se uma pessoa tem algum tipo de atividade, você coloca o nome dela no Google, você vai saber se ela gosta de jogar tênis, porque ela... Enfim, os dados são muito acessíveis. Fora as redes sociais. Fora as redes sociais que a gente mesmo coloca que gosta de ir em tal restaurante, ou enfim, tá fazendo um passeio em tal lugar. Então, tem aquilo que a gente espontaneamente coloca, né? Por exemplo, eu fui fazer uma compra na farmácia, a moça falou se eu podia colocar o CPF, eu fiquei até na dúvida se eu ia colocar ou não, porque nunca tinha comprado naquela rede. Aí, assim, não é um dado obrigatório, mas ela fala com tanta rapidez e você vai no input, coloquei lá meu CPF e depois ela falou, a senhora tem direito a um desconto, sei lá de quanto. Enfim, mas o que acontece? Hoje as ofertas estão... Você tem condições de criar ofertas e serviços, produtos novos em função dessa mineração de dados, né? De fato, a gente está mais exposto. Tem um lado positivo, obviamente tem um lado negativo, a gente tem que se preservar, a lei de proteção garante isso, a gente também tem que ser cuidadoso. Esses dias eu assisti uma palestra da empresa que criou o Pix, e ele estava falando sobre a gente carregar o celular com todos os nossos investimentos. Ele falou assim, como se você saísse, você tem lá, de repente, seu banco está e você tem sua vida, seu patrimônio inteiro no seu celular. Falou, se for pensar 10 anos atrás, ninguém saía com a escritura da casa, do carro, debaixo do braço. E eu fiquei chocada. Ele falou, efetivamente, todo o seu patrimônio está no seu bolso e ele pode ser perdido, porque se você tem acesso ao banco e deixou o banco lá, eu fiquei impressionada. Ele falou, recomendação de segurança, tem um celular em casa só com os dados bancários e tenha só uma conta básica no celular que a gente carrega. Para quem está nos ouvindo, outra dica. Vamos anotar que esse episódio está cheio de dicas incríveis. Então, os dados eles são positivos para pensar como criação de novos produtos e serviços e melhorar atendimento. Existem muitas ainda demandas da sociedade, a sociedade cada vez demanda mais soluções. Se você for conversar com um grupo de pessoas, cada uma vai ter um tipo, podia ter isso, podia ter aquilo. Acho que isso são oportunidades que a gente deve ouvir e trabalhar no sentido de também se proteger. Acho que a proteção das pessoas com redes de dados é importante também. Mas mais do que tudo, gostaria até de falar um pouquinho da diversidade dentro da empresa, né? A inovação, ela traz provavelmente problemas que o nosso produto às vezes não percebeu. Por exemplo, comunidades mais baixas. Recentemente a gente trabalhou numa empresa que era de mineração e ela tinha um resíduo que era possível criar um material de construção para baixa renda. Então, assim, a baixa renda que a gente fala, classe D, que tem, às vezes até não tem tanto cadastro sobre ela, é um grande mercado consumidor e ela precisa de produtos também, consome, mas não vai pagar um produto caro, mas nós talvez possamos ter um desenvolvimento de um produto acessível também para isso. Aí a gente tem aí, a nível mundial também, outros países que passam o mesmo cenário que nós. Então, quando a gente está falando em inovação, duas coisas são importantes. Uma é pensar nos problemas que precisam ser resolvidos. E segundo, não adianta só pensar no mercado brasileiro. A gente pode pensar em mercados como globais. A gente tem hoje velocidade de informação, de saber
como é o consumidor da África, da Ásia, do Leste, a gente é capaz, como uma plataforma de produtos, atender esses mercados. Então, o Brasil a gente fala assim, né, é um celeiro de oportunidade, tanto pelo mercado brasileiro e tanto pela criatividade e acesso à informação que o brasileiro tem. O brasileiro é um povo, né, uma população que usa bastante o acesso à informação. A gente talvez seja um dos países que mais usa os dados de celular, a gente tem mais celular do que gente no Brasil. É para ter o segundo o segundo celular em casa. Essa dica do quem criou o Pix falou assim, olha, carteira de investimento deixa em casa, deixa só o roxinho com R$1.000 no máximo disponível. Eu achei assim, incrível. Mas enfim, pensar na inovação global para resolver os problemas que a sociedade tem. Quais são eles? Inúmeros, né? A gente estava falando da água, está falando da saúde, temos problemas com relação à segurança. Ou seja, é um mar de possibilidades de negócio, de novos negócios. Novos negócios. Então, assim, tudo é uma oportunidade porque a sociedade precisa ter condições melhores de viver nesse planeta, que, como dizem, é o único que temos, por enquanto. Ninguém está povoando outros, então a gente precisa trabalhar para melhorar o nosso meio ambiente, o nosso bem-estar, a nossa segurança e tudo mais. Então, acho que é isso que a gente fala como futuro, pensar em soluções do que ainda precisa ser resolvido. Maravilha. Mabel, obrigada pelo bate-papo, obrigada por ter gerado tanto conteúdo pra gente. Fábio, considerações finais antes de eu encerrar esse primeiro episódio. Bom, eu acho que, voltando ao tema da inovação na área de proteção, acho que para todas as empresas, colocar segurança não como uma prioridade, mas como um valor, porque as prioridades a gente muda com as circunstâncias, os valores não, os valores ficam. Então, segurança, respeito, proteção ao meio ambiente, atuação responsável, ética, são valores inegociáveis, e tendo esses valores muito bem entendidos e compreendidos por toda a organização, com certeza a inovação vai partir para incluir a agenda ESG, ou seja, tudo que comentamos aqui, né? Ou seja, acho que vai para um lado onde os negócios vão gerar um planeta melhor do que nós, vamos dizer, herdamos, né? Então acho que esse se a gente conseguir trabalhar como sociedade, como empresa, organizações, para poder entregar mais do que recebemos, sem destruir as possibilidades dos nossos descendentes, né? Maravilha, agradeço também a sua participação, agradeço todo esse conteúdo gerado aqui no nosso bate-papo, várias dicas, enfim, todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo, tem muito conteúdo aqui, a gente tem que realmente colocar tudo no papel. Bom, a gente chega no episódio de hoje, ao final desse episódio, a gente explicou a história da Dupont e a importância da empresa para a ciência dos materiais ao longo dos séculos. Eu conversei com o nosso presidente Brasil, Fábio Leite, com a Mabel Alvarado, especialista em inovação. Então, assim, se você gostou, compartilhe esse episódio e siga-nos no LinkedIn buscando por Dupont Personal Protection para saber das nossas novidades. Se você quiser ver o nosso videocast, é só acessar o canal Podcast Dupont no YouTube e a gente te espera lá, porque tem outros episódios que vão surgir com mais conteúdo ainda de valor. Até lá!